sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sotcast. Eu sou Matheus Barbieri e hoje a gente estará entrevistando duas meninas. Elas são a Ana Júlia Medeiros e Fernanda Mantovani. Elas fazem parte da Câmara Jovem de Cascavel. Ana Júlia é a primeira secretária e a Fernanda é a presidente da Câmara Jovem. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito Obrigado obrigada por aceitar nosso convite e vamos bater um papo sobre jovens e política. Tá bom. Ana e Fernanda, a gente sempre inicia o nosso bate-papo pedindo para vocês fazerem, para os nossos entrevistados fazerem um mini Wikipedia, uma mini biografia da vida deles, mas vocês, como são jovens, então vamos deixar hoje só vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, podem falar algo bem tranquilo mesmo, bem curtinho, só para quebrar o gelo. Você quer começar? Pode começar, Ana. Então, eu me chamo Ana Júlia Cândido Medeiros. Eu acho que eu comecei a me interessar pelo Câmara Jovem a partir da eleição que a minha irmã participou, minha irmã mais nova, inclusive, e decidi participar nesse último ano que eu estou na escola. Sou do terceiro ano do ensino médio, tenho 17 anos, mas sempre estive muito inteirada, sendo representante todos os anos que eu estive na minha escola, participando do Grêmio Estudantil. Enfim, quando surgiu essa oportunidade, certamente me interessei e aqui estou eu. Eu fiquei sabendo da Câmara Jovem, esse ano eu comecei a participar mais, comecei a lá ver como é que funcionavam as sessões, e daí, acabou que eu fiquei sabendo que existia um projeto chamado Câmara Jovem. E daí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não, eu quero entrar. E daí, na minha escola, ninguém foi lá e falar, nossa, tem a Câmara Jovem, que nem, eu acho que na sua escola aconteceu isso, né? Sim, aconteceu. E, na minha não aconteceu. Aí eu já fui lá, já conversei com o pessoal que estava coordenando o projeto e já falei, olha, na minha escola não teve isso, vamos lá conversar, vamos lá falar. Aí eles foram lá, falaram com o diretor, colocaram um pôster. Aí nisso mais gente da minha turma, inclusive, se interessou, vieram falar comigo, a gente falou, não, vamos lá, eu apoio e tudo. Eu tô no segundo ano do ensino médio e daí a gente tá muito ansioso para poder fazer alguma diferença na Câmara Jovem. E vocês já se interessavam pela política antes da Câmara Jovem ou iniciou com esse projeto? Olha, eu sempre tive interesse, desde criancinha, minha família sempre foi muito engajada. Eu acho que sempre começa desde casa, né? A gente, ter esse conhecimento abrangente. Eu acho que, na verdade, é justamente esses projetos que mostram a importância, porque muitos não têm isso em casa e daí vão ter que o quê? Recorrer na escola, aprender na escola, porque muitos chegam na idade adulta e ainda nem sabem para quem votar, como fazer o título de eleitor, não é mesmo? Então acho que eu sempre tive esse interesse. Inclusive em 2023 eu participei do concurso de redação nacional Senador Jovem. Então sempre esses programas que incluíssem os jovens na política eu estava interessada. Estava envolvida. Sim. Então, Você, mas nos últimos anos, a minha família, foi se interessando mais, foi conversando mais dentro de casa sobre política nos últimos anos. E daí eu já fui me interessando também, né? Sentava ali do lado do meu pai na sala, meu pai no telefone, ficando escutando ali só o que estava acontecendo no mundo político e tudo. E daí, o que ela falou, eu acho muito interessante também esse projeto, porque, tem muito adolescente que não sabe nem qual que é a função de um vereador. E daí o pessoal vai lá, eles já vão entender como é que funciona, qual é o trabalho, o que ele vai ter que fazer. E daí, às vezes a pessoa que não tinha muito incentivo vai aí e acaba se tornando um vereador, um deputado, né? Cargos mais... Senador, Sim. Governador, presidente. Então... E vocês, como desenvolvem essa atividade política dentro da escola de vocês? Bom, eu acho que o primeiro passo foi justamente as votações, né? Porque é um grande exemplo ali de como tá funcionando. Porque todos ali na escola teriam que votar para alguém. Então, já começa a partir dali. Para que eu vou votar, para quem eu vou votar e o porquê dessa votação. Então vocês têm uma espécie de eleição dentro Sim. da própria escola para escolher os vereadores. Exatamente. E depois teve uma outra eleição dentro da Câmara para decidir a mesa diretora. Exato. Meu Deus do E céu. aí vocês fazem campanha, tudo? Sim. Cara, tem então... mesas de reuniões. Nesse dia,
Quando eu fiquei sabendo, tipo, da mesa diretora, eu já falei assim, meu Deus, eu quero participar, quero estar lá. Aí, eu fiquei sabendo que tinha um outro grupo de 2 meninos que estavam planejando fazer uma chapa. Aí eu virei assim e falei, não, né? Eu não vou deixar passar. Aí eu já fui me agilizando, fui conversando com todo mundo que tava no grupo. Chamei a Ana já foi lá. Nossa senhora, a Ana pareceu que me deu uma aula. Parecia que eu que tava aprendendo com ela. Aí eu fui lá, fui conversando com ela. Falei, cara, o que você acha? Vamos fazer uma mesa só de mulheres? Aí ela falou assim, nossa, achei incrível, vamos lá, vamos pra cima. E daí eu fui dando prioridade, tipo assim, pras meninas, né? Tipo assim, conforme elas foram me respondendo, fui perguntando, olha, você tem interesse, não sei o quê. E daí acabou que a gente conseguiu montar uma mesa diretora só de mulheres. E daí, quando a outra chapa foi se espertar, né, pra ir lá conversar com o pessoal, acabou que já tava todo mundo conversado comigo, e daí foi unânime pra sim lá na mesa diretora, foi bem legal. Realmente, foi inclusive a Fernanda que me incentivou, através do convite dela, a participar da mesa diretora, porque até então eu só tinha o interesse ali de estar na Câmara Jovem para representar meu colégio, representar as ideias que a galera tava tendo e está tendo. Isso que é o mais legal, porque eles já chegam em mim e já vêm com projetos, ideias, e é justamente para isso que a gente se candidatou, que a gente tá aqui, porque são essas pequenas mudanças que vão fazer a grande diferença ali no presente e no futuro, né? E a atividade política que vocês desenvolvem, além da Câmara Jovem, dentro da escola, vocês participam de algum movimento estudantil, do Grêmio Estudantil, ou até a própria direção de turma? Vocês participam desse tipo de movimento, que são todos movimentos políticos que, quer ou não, tem sua relevância. Na minha escola, acaba que não tem, tipo, representante de turma e tudo. Então, a nossa turma é, tipo assim, vamos lá, vamos conversar. Tipo, quando tem algum evento da escola, todo mundo se junta e tem, tipo, sempre alguém que tá lá coordenando, né? Aí acaba que eu tenho isso daí dentro de mim. Eu vou lá, eu converso, não, gente, vamos fazer assim, vocês vão montar esse projeto aqui, vocês aqui, e vocês vão ficar comigo fazendo isso daqui. Porque eles não viram uma zona, né? No Alfa ainda, que tem muito aluno. E daí, Ana, inclusive, antes de voltando um pouquinho ao assunto, você fala tão bem, tipo, você é uma pessoa que sabe demais sobre o assunto político, e você, tipo, nunca pensou em participar da mesa diretora? Bom, acho que primeiramente para participar ali da mesa diretora, eu tinha o interesse de participar primeiramente do Câmara Jovem em si, e acho que essa ideia de participar da mesa diretora, ela se concretizou mais depois de eu estar lá dentro. Porque assim que eu conheci melhor, eu acho que a gente cria mais coragem também. É verdade. Porque até então, até a gente ganhar o voto dos nossos colegas e saber que a gente está representando alguém, aí sim que a gente vê o potencial pode ser elevado, porque a gente pode estar representando ainda mais. Porque não é questão de um cargo ser maior ou menor que o outro, não. É questão de representatividade e de comunicação, porque não é somente ter ideias, mas também saber ouvir, né? Acho que é o crucial. É verdade. Ouvir. Pelo que eu entendi, o pessoal que tava querendo fazer parte da outra chapa já foi ano passado, né? Exato. E daí, tipo, não ia trocar, porque eles estavam pensando em ter as mesmas pessoas ano passado. Isso. E daí foi bem legal a troca e tudo. Uhum. E como funciona a Câmara Jovem na escola? Voltando um pouquinho lá para vocês contar desde a eleição. Eles apresentam o projeto, os próprios vereadores, ou vai alguém da Câmara apresentar esse projeto aos diretores e depois eles repassam aos alunos? Eu acho que depende um pouquinho do incentivo e da importância que cada escola leva. Na minha escola, eu acho que começou a ficar um pouco mais forte a partir de 2022, essa eleição do Câmara Jovem para representar ali alguns estudantes da escola e tal, e assim começou a ter essa crescente e concretizar. Tanto que na eleição do ano passado que minha irmã participou, nossa vida, foi o auge. Foram 5 pessoas que passaram em sala, fazendo a propaganda e a campanha, e tiveram votações, primeiro e segundo turno, porque teve em questão de empate e tal. Foi bem legal. Teve lá nos primeiros anos, já não teve tanta visibilidade, então a gente vê a diferença que está sendo abrangente esse projeto, porque alguns anos atrás
Nossa, mal alguns alunos sabiam o que era o Câmara Jovem. E saber que teve até empate entre vários alunos, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, na escola da Fernanda, a Fernanda já foi atrás e foi ver como é que era incentivar outros alunos. Então, é justamente a partir de alunos como ela que começa a ter uma visibilidade maior. São todas as escolas de Cascavel que possuem, Então, que podem... todas as escolas são convidadas a participar, só que é como eu disse, tipo, a minha não vai lá e não chama, entendeu? E daí acaba que, tipo, eu fui lá falar com o pessoal que tava coordenando o projeto. Fui lá, tava assistindo uma sessão, fui falar, não, quero isso, né? E daí na minha escola não se falava, e daí eu fui lá procurar saber disso. E daí, depois de, tipo, uma semana, a escola foi lá, os professores, o diretor foi lá, apresentou o projeto, e daí acaba que, tipo, depois que eu consegui me eleger, que eu recebi o título, aí as outras pessoas ficaram sabendo. Então, acho que faltou ainda um pouquinho desse negócio da comunicação e tudo. Um pouquinho de divulgação. Isso. Só que daí eu acho que é como aconteceu na sua escola. Como no começo não teve muita visibilidade, eu acho que, tipo assim, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão se interessando mais. Porque, tipo, já teve um monte de, tipo, umas mais de 10 pessoas que vieram assim falar comigo, nossa, como é que funciona esse negócio? É a Câmara Jovem, me explica. Tem como eu entrar? Eu falei, olha, agora é só ano que vem. Então, é um mandato por ano. Uma legislatura Isso. em um ano. Começou agora em maio. E são quantos vereadores jovens aqui em Cascavel? Nossa, no total deu mais de 40, porque a gente tem os suplentes. Suplentes, primeiro suplente, segundo suplente. Somente os efetivos? São 21, como na Câmara Convencional? É que são várias escolas, né? E daí, tipo, depende de se a escola vai ter algum representante ou não. Isso. Eu não sei certinho o número. Se eu não me engano, foi 18 ou 19 que eles estavam fazendo a contagem na última sessão. Eu acho que foi né? 18, porque eu acho que teve uma menina ainda que... Um por escola ou um titular por escola? É um titular por suplente? escola e daí o titular tem 2 suplentes. De suplentes são da mesma escola. Isso. No mínimo, um titular, porque dependendo da quantidade, como a Fernanda falou, às vezes nem suplente tem por falta de incentivo e também a abrangência que ainda não chegou. Afinal, começou há uns 4 anos esse projeto Ainda é um projeto novo, tá nascendo, mas olha só, já tá tendo uma repercussão enorme. Exatamente. E pode dar frutos já nas próximas eleições, né? Lógico. Com certeza. Vocês conhecem alguém que já participou desse projeto e se candidatou a algum cargo? Bom, do Câmara Jovem ainda não, tanto que a próxima sessão vai ser justamente mostrando os sucessos que foram prósperos, né, do Câmara Jovem, mas teve um senador do Ceará que foi por conta do senador jovem. Então já é um resultado de um desses projetos que incentivam os jovens na política que deram resultado aí e que tá dando muita representatividade. Aí vocês falaram que vocês buscaram uma chapa de meninas. Isso. Por conta da representatividade. Isso é muito importante. A gente traz bastante candidatas a vereadoras aqui e elas sempre falam da dificuldade das mulheres na política. Mas vocês conseguiram eleger uma mesa diretora só de meninas. Pra você ver, e tá todo mundo super animado, sabe? Tipo, a gente vai lá e eu acho que a gente vai conseguir fazer bonito, mostrar assim, não, a mesa diretora é só de mulheres e a gente vai mostrar como a gente pode ajudar a comandar, a coordenar o pessoal, tanto quanto uma mesa que se fosse só de homens. E, Fernanda, você agora como presidente, quais as qualidades que você acredita que precisa ter para liderar uma organização como a Câmara Jovem? Olha, eu acho que aqui ainda todo mundo, tipo, ainda tá aprendendo, mas eu acho que as pessoas precisam ter muita calma, precisa ter respeito acima de tudo, saber escutar o pessoal, né? Porque não tem como você ir lá e querer coordenar um negócio e você não quer escutar. Impossível, quase. E daí eu acho que a gente vai ter que prezar muito por escutar o pessoal, escutar todos os vereadores, todas as ideias e saber, tipo, falar, não, olha, a gente pode pegar essa ideia, podemos melhorar, ou tipo, não vai dar isso, entendeu? E assim, da mesma forma, os vereadores jovens vão ter que ter, tipo, o respeito de entender quando, tipo, não vai dar alguma coisa, ou não, beleza, vamos lá, vamos melhorar. Vocês tiveram 2 sessões já, né?
Ou apenas uma? Teve um que a gente foi lá, a gente recebeu o título. Que foi a sessão de nomeação. Isso. E daí teve a última que foi a da eleição. Isso, E agora, exatamente. quando será a próxima sessão da Câmara Jovem? Dia 8. Isso. Dia 8 de agosto, no retorno do feriado do Legislativo. E aí, o que vocês discutem na Câmara Jovem? Vocês debatem projetos de lei, ideias? Ou o que vocês discutem? Bom, acredito que logo pela frente a gente já vai estar debatendo alguns projetos, porque, como a Fernanda comentou, a gente está crescendo nisso e conhecendo tudo por agora, até porque tem alguns que estão no primeiro mandato, outros, inclusive, que se reelegeram, o que é muito legal, porque as pessoas da escola confiaram e se sentiram representadas, então isso já vem mostrando um resultado bem efetivo, mas a próxima eleição, a próxima sessão, no caso, como eu havia comentado, vai ser apresentando os sucessos que tiveram, até para inspirar a gente. Daí, nos próximos, os vereadores de cada escola já podem trazer suas ideias, assim como a gente, da mesa diretora, também vai poder apresentar as ideias. Aí vocês vão formular projetos Isso, a partir dessas exatamente. ideias. E depois de tramitar na Câmara Jovem esses projetos, eles são encaminhados para a Câmara, para os vereadores? Isso. Então, passa pelo mesmo processo de como se fosse na Câmara de Vereadores normal. Convencional. Convencional, isso. Exatamente. Então, tipo assim, vai estar lá o projeto, a gente fazer a votação. E Vai daí passar nas comissões? Isso, vai passar nas comissões, ver se tá tudo certinho. E daí, se tiver tudo bonitinho, a gente vai conseguir aprovar a lei. Exatamente. E quais são as suas atividades como presidente, Fernanda? Você vai fazer a pauta? Você vai decidir o que vai ser votado, o que não vai ser votado? Então, quem vai começar lendo o regimento? Isso, O regimento interno vai ser a primeira secretária, e daí eu vou estar lá para coordenar, a mesma função do presidente da Câmara e do secretário. Mesma coisa. Meio que, tipo, o nosso trabalho vai depender um pouco uma da outra, né? Isso. Trabalho em equipe. Porque eu também vou, tá prestando ali o serviço de coletar as pesquisas, também os projetos dos vereadores, assim como ler o regimento, coisas do tipo. Mas a gente, da mesa e juntamente com os outros vereadores, vão estar trabalhando todos juntos, né? E, Ana, quais são as responsabilidades da primeira secretária? Bom, justamente essa, de coletar as pesquisas, de estar sempre, né, passando o relatório de cada sessão, ler os regimentos, enfim, estar informada ali do que está acontecendo, mas assim como todos estarão também. E vocês já têm alguma ideia de projeto que pretendem levar para a Câmara Jovem? O que pretendem discutir? Então, como eu tive a oportunidade de conversar com quase todos os vereadores, alguns já foram lá, me chamaram no privado e falaram assim, Fernanda, na minha escola tem tal, tal, tal. Tipo, no meu bairro precisa melhorar tal coisa. Aí eu já falei assim, gente, vamos esperar passar essa sessão, porque a sessão já tem um planejamento, e daí vamos montar pra gente conseguir ter várias pautas na próxima sessão ainda. E daí eu vou chamar a Ana, que agora é a coordenadora, e eu vou falar, Ana, o pessoal tá reclamando que isso aqui dá pra melhorar, que isso aqui em tal bairro, e daí ela vai conseguir me dar um norte do que eu vou ter que, de qual vai ser do que eu vou ter que fazer pra prosseguir isso. Porque é minha primeira vez também na Câmara Também vai Jovem. ser a primeira. Exato. Você tem algum projeto, Ana, que você gostaria de ver implementado? Na verdade, esse primeiro passo ali de se candidatar e tal, eu já tive algumas ideias e também por conta de influência de algumas outras pessoas da própria escola que sugeriram algumas coisas, que estavam reclamando de questão de bairro, de transporte, coisas do tipo. Eu pensei, por que não, né? Se eu vou ter o apoio, provavelmente, mas no caso eu tive, do apoio da escola para me eleger e estar lá na Câmara Jovem e provavelmente colocar isso em prática. Porque a gente ainda não sabe se vai ser aprovado ou não, né? Mas já é um passo aí que pode entrar em pauta. Sim. E provavelmente em outras eleições ser aprovado. Porque não é algo tão rápido, né? Como a gente gostaria que fosse. A gente ainda vai ter que aprender a como montar certinho o planejamento. Exatamente. A gente tá aqui para aprender, né? Vocês possivelmente vão ter que aprender técnica legislativa. Exatamente. Também. Então a gente vai ter que saber entender que a eleição é um processo complicado, um processo demorado, que demanda muita conversa. E
É, isso aí. Tem que ter paciência, mas é justamente isso, né? Porque a gente tá lidando com diversidades, a gente tá em uma sociedade, então não é todo mundo que concorda com a mesma coisa, não é todo mundo que discorda da mesma coisa, então... Nem poderia ser assim. Né? Exatamente, ainda bem que a gente tem as diferenças. Exatamente, cada um vai conseguir defender o que acredita, de acordo com Suas cada bandeiras. realidade, exatamente. Exato, senão a gente não teria tantas pessoas diferentes representando tantos, né? Que é justamente isso, a pauta principal, a representatividade. Porque o voto começa daí, a partir das semelhanças de ideologias, de ideais, tal, que a pessoa vai escolher alguém para ser representada. E qual o impacto da Câmara Jovem na comunidade e na comunidade escolar também? O que vocês acreditam que a Câmara Jovem impacta? Cara, eu acho que a Câmara Jovem tá ali pra mostrar que o jovem pode sim fazer diferença, porque hoje em dia é muito, tipo, o jovem é muito desacreditado na sociedade, sabe? Tipo assim, geração nem. Não é assim que funciona. É muito pelo contrário, tipo, a gente tem todos os meios possíveis pra gente conseguir revolucionar a política, tipo, todas as coisas, porque a política ainda continua sendo uma coisa muito de vários anos atrás. A gente consegue ver isso até porque muitos jovens não se interessam por causa da representatividade, que a gente só olha, assim, geralmente o quê? Generalizando bem, tipo, uma pessoa mais velha, um homem, sabe? E daí pra ter jovens que vão lá e falar, não, eu quero fazer parte. É meio complicado. E daí eu acho que a Câmara Jovem tá aí pra incentivar, pra mostrar que a gente pode sim fazer diferença. E também, tipo, quebrar estigmas, romper barreiras e também dar essa abrangência para o povo, até porque não somente temos o Câmara Jovem, mas também temos o Câmara Mirim, que eu acho simplesmente incrível, porque começa desde criancinha a ter uma consciência do que a sociedade é composta. Porque muitos de nós, às vezes, só se dá conta que tá numa sociedade diversa quando tá adulto. E isso que quebra a junção, a união do povo. E é justamente isso que a gente quer mudar, né? Uhum. E como vocês veem o papel dos jovens na política hoje? Os jovens são desinteressados pela política? No ou meu não? ver, depende. Tipo assim, é como a Ana disse, depende do meio que a pessoa vive, se a família é ativa na política ou não. Mas, em geral, generalizando bem, eu não sei se você concorda, mas, na minha opinião, o jovem não é muito interessado. Eu acho que a gente tá aqui pra mudar isso, inclusive, mas é o que eu disse, até por causa, tipo, as pessoas que nem procuram saber, mais a fundo, tipo, só escutam o que os pais falam muito por cima e vão lá e repassam e acabam, tipo, tendo uma ideia muito errada de algumas coisas, sabe? E daí, tipo, às vezes as pessoas só ficam sabendo das coisas do lado ruim da política, sabe? Tipo, da politicagem, esse tipo de coisa. E daí acaba que elas acabam, tipo, mascarando, todos os benefícios que você pode ir lá e fazer, como um vereador, como um deputado, você pode ir lá, você pode mudar a realidade de alguma pessoa, de alguma região. Isso. Eu acho que é justamente... Tem diversos fatores que podem colocar o porquê dos jovens estarem desinteressados na política. O que faz a gente se desinteressar em algo? Quando a gente não se sente representado. Isso. E é justamente isso. A partir do Câmara Jovem, Câmara Mirim, vai ter uma abrangência de representatividade e a partir daí vai começar a ter um entendimento maior e também um melhoramento do conhecimento da política para os jovens, porque vai ter representatividade. E algo muito interessante que a Fernanda também comentou é essa contemporaneidade que a gente tá. As notícias, as informações, elas vêm muito rápidas. E acaba que as pessoas, principalmente agora os jovens, não têm uma interpretação, não têm uma profundidade de conhecimento, justamente por conta dessa onda tecnológica rápida, que as pessoas querem estar presentes o tempo todo em todos os lugares e falta essa compreensão, essa interpretação, tanto que tem diversos temas de redações atualmente que abordam sobre mulheres na política, jovens, tecnologia, que é justamente essa revolução que está tendo atualmente. E o que as vereadoras jovens podem fazer nas suas escolas e também nos seus bairros, na sua comunidade, para trazer ou fazer os demais jovens se interessarem pelo tema?
Então, eu acho que a gente, principalmente agora que a gente tem internet e tudo, a gente consegue divulgar mais esse projeto. Tipo assim, como o pessoal da minha escola já veio me procurar. Tipo assim, Fernanda, como é que funciona? Como é que eu faço pra entrar? Já dá pra gente ver que os jovens já estão conseguindo se sentir mais representados. Tipo assim, estão querendo correr atrás e ver como é que funciona. Então, eu acho que isso daí, tipo, a gente pode conversando com as pessoas que a gente vai conhecendo, até pra saber, pra receber um feedback delas, de acordo com o bairro que elas vivem e tudo. Então, inclusive, sempre que você tiver uma oportunidade de conversar com as pessoas de diferentes bairros, Sim. você pode ir lá e falar, não, eu participo da Câmara Jovem e tudo. O que você acha que pode melhorar no seu bairro? Nossa, totalmente. Na verdade, já venho fazendo isso, e inclusive eu acho que a gente faz isso todos os dias, porque é a partir da divulgação e do exemplo, justamente por conta da demonstração de algo que possa ser diferente. Ou seja, jovens que começam, né, ali, mas vão levar isso pra frente, porque o exemplo, ele muda, com certeza. E, pelo menos na minha escola, eu estudo no Colégio São Jofre, é muito diverso, todas tipo, as localizações dos estudantes, então a gente tá ali presente todos os dias com muitas realidades diferentes. Isso que enriquece o meu conhecimento próprio, na verdade, porque a gente tá convivendo ali com todo mundo, de diversos lugares, diversas realidades, que isso é o mais importante. E fora da escola, vocês conversam sobre política em roda de amigos ou com a família para tentar envolver mais pessoas? Eu converso, até porque eu participo de algumas reuniões, e daí lá, tipo, tem muita gente que é envolvida com política, e daí eu consigo entender, tipo assim, olha, o que você acha que eu consigo fazer pra melhorar? E daí a pessoa às vezes me conta uma história de vida, que isso daí é o mais importante. Eu acho que a gente, as pessoas mais jovens, têm a aprender com as gerações passadas. A gente tem que escutar e, tipo, levar isso como uma lição, sabe? Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar e conversar. Tipo assim, a pessoa me conta de algumas eleições passadas, daí eu vou lá e eu guardo isso pra mim. Porque qualquer história que, tipo, seu avô já deve ter te contado alguma história que você leva até hoje, por exemplo. Eu também. Tanto, tipo assim, essas conversas que são ditas como banais, na verdade não são, porque é tudo questão de conhecimento. Na verdade, até tem um professor sociólogo crítico que eu gosto bastante, que ele, né, tem essa questão de olhar para a sociedade e ver historicamente todos os acontecimentos, que é o Guilherme Terreri e tal, que uma das falas de uns vídeos do YouTube que ele tem, né, e também de algumas aulas que ele dá, quando o ser humano parar de escutar, é porque ele parou de viver. E é justamente isso. Quando a pessoa deixa de escutar, deixa de aprender, é porque não tem mais interesse na sociedade, na vida. E é justamente isso que a gente quer mudar. Porque com essa onda tecnológica, um mundo muito rápido, o ser humano acaba deixando de lado de ser humano. Então, a gente acaba excluindo nós mesmos da própria sociedade. Então, a gente parar, colocar o pé no freio e ver que a gente pode tornar essa realidade diferente é o que nos motiva todo dia, com certeza. Antes eu fiz uma pergunta para vocês que foi como os jovens podem influenciar outros jovens a entrar na política. Mas agora, como os políticos atuais, que são de outras gerações, a maioria dos nossos políticos hoje é da geração de 60, 70, 80, como e o que eles podem fazer para influenciar os jovens de hoje em dia, dessa geração 2000, 2010, a entrar na política? Eu acho que falta, tipo assim, os políticos fazerem projetos, tipo assim, voltados mais para os jovens, né? Tipo assim, alguma coisa que chame mais a atenção. Até mesmo da linguagem que eles vão lá e falar, tipo, tem gente de várias realidades diferentes, se quiser a pessoa chegar lá e começar a falar, tipo, tudo bonitinho, tudo muito formal, a pessoa que vive, né, tipo assim, sempre falando uma linguagem mais relaxada e tudo, vai acabar que não vai querer ficar assistindo esse tipo de coisa, sabe? Então, às vezes, tipo assim, fazer um videozinho, até pro Instagram, tipo, uma coisa pouca, sabe? Tipo assim, chamando, convidando, vem participar, vamos lá, vamos em tal reunião, vocês vão lá conhecer, vocês vão poder me dar um feedback de alguma coisa, e daí, tipo assim, eu acho que esse tipo de coisa já vai ligar, assim, a cabeça do pessoal pra, tipo assim, se interessar, sabe? Eu acho também que é por conta
do exemplo e da forma que a pessoa pode mudar. Porque ao longo da vida, a pessoa adquire conhecimento. E se ela ainda continua com as mesmas ideologias, não muda de ideia, não tem essa abrangência de escutar ao público, saber o povo com que se fala, ela demonstra que não tem um conhecimento adequado e também nem incentivo para mudar a realidade. Então é por isso que eu acho que a partir do exemplo e das mudanças para o melhor, né, fazem com que as pessoas se sintam representadas e façam com que, nossa, um dia eu quero ser alguém como essa pessoa. Quero fazer algo diferente, porque mudou a minha vida, então eu também quero mudar de outras. Eu acho que é a partir daí que começa. E, meninas, quais são as inspirações políticas para vocês? Bom, para mim, desde sempre ali na minha própria casa, o meu pai já participou muito, desde sempre, da política e tal. Então, acho que tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram boas representações para mim, porque já participaram, inclusive, de campanhas para serem vereadores e tal. Acho muito legal. Também, agora, no âmbito contemporâneo, eu me inspiro muito também na deputada Erika Hilton, por conta que ela já vinha tendo ideologias bem interessantes que eu gostava de pautar e tal. A própria Lilian, vereadora aqui da Câmara. Professora Lilian. Exatamente. Pré-candidata a prefeita. Exatamente. Eu, pelo menos, conheço ela desde que eu era pequenininho. Sempre foi algo que me interessou, porque eu tenho um carinho muito grande para os meus professores, porque foi com eles que mudou a minha realidade, né? Porque eu sou realmente encantada com a escola, com a educação, que era meu refúgio, inclusive, quando eu era criança, ir para os estudos, que era ali que eu conhecia novos horizontes. Então, essas pessoas que elas influenciam as pessoas a estudarem, a focarem na educação e saberem que podem transformar a realidade a partir daí, são pessoas que eu me inspiro. E é isso que eu planejo para exemplificar para as outras pessoas. E você, Fernanda? Então, eu acho que, como se deve saber, o meu pai, o Fernando Mantovani, ele tá pré-candidato a prefeito também. Pré-candidato a prefeito pelo MDB também. Isso. Ele também esteve aqui, assim como a professora Lilian. E ele é uma pessoa que me inspira diariamente. Ele fala assim, Fernanda, se você quiser continuar com essa carreira política, você vai ter que fazer tudo do jeito que o pai tá te ensinando. Porque ele fala assim, ele meio que, né, ele me dá puxão de orelha às vezes. Ele fala assim, olha, você vai ter que fazer tudo do jeito certo, segue o exemplo do seu pai, porque se algum dia você me der motivo de vergonha, meu Deus, não quero nem falar. Mas, também além dele, eu consegui ver, de acordo com as outras sessões que eu fui acompanhando, a professora Lili, inclusive, é uma mulher que ela sabe defender muito bem os seus ideais, não, deixa nenhum... Acaba que às vezes, né, acaba tendo algumas discussões e daí, ela não se deixa ficar por baixo. Ela vai lá, ela fala assim, não, é desse jeito aqui que eu quero. E é esse tipo de coisa, por ela ser mulher, ela tá defendendo o espaço dela, as ideias dela. E é isso aí que eu quero trazer, inclusive, pra Câmara Jovem. E vocês acompanham a política a nível estadual e nacional? Sim, acompanho. Tanto que os programas senadores, né, deputados, próprias eleições presidenciais, porque, né, não adianta somente saber qual o presidente atual, somente isso. Não, a gente tem os municípios, os estados e, obviamente, o país no geral, né? Cada estado tem uma assembleia e por aí vai. Exatamente. Saber que tem umas ramificações. Vários projetos sendo feitos, a gente às vezes pode pegar um projeto que está sendo feito lá em São Paulo, que já é uma cidade muito mais avançada, e trazer aqui para Cascavel. Isso. Então, eu acho importante, inclusive, a gente, como membros da mesa diretora, a gente conversar isso aí com o pessoal. Olha, eu acho legal vocês ficarem atentos sobre os projetos que estão sendo feitos nas cidades que são mais bem desenvolvidas, pra gente conseguir trazer inovação para Cascavel. Exato. Tanto que eu participo do novo ensino médio na minha escola e tal, sou ali no projeto de química e nisso a gente faz inovações tecnológicas, coisas do tipo. E atualmente eu trouxe algumas ideias de um intercâmbio que eu fiz para Nova Zelândia, inclusive,
por conta do programa Ganhando o Mundo, em 2022, que era a seleção dos 100 melhores estudantes do Paraná e tal. E eu fui classificada e é justamente isso, a abrangência do conhecimento que a gente tem por conta de viagens, intercâmbio, enfim, é muito grande. E quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, eu quero fazer algo diferente. Então, tanto que eu entrei pro Grêmio, eu continuei sendo representante de turma, que parece ser pouca coisa, mas é a partir de pequenos detalhes que a gente faz muita diferença. E, atualmente, agora me interessei pro Câmara Jovem, tô aí também, né? Meninas, pra gente já ir se encaminhando para finalizar, quais são as visões de futuro na política de vocês? O que vocês pretendem futuramente? Alguém pretende seguir carreira política ou não? Olha, eu tenho muito interesse em continuar com a carreira política, mas eu também, como desde pequenininha, desde os meus 10 anos, eu acompanho meu pai na empresa. A gente tem uma empresa, uma loteadora, construtora. Eu sempre gostei muito de participar das reuniões, eu sempre tive muito interesse. Dos meus 10 anos eu vou lá, eu acompanho, falo, não, pai, me ensina isso daqui. Eu vou em viagens com ele, viagens a trabalho. E isso daí é uma coisa que eu também quero continuar. Só que como agora, cara, eu tô pegando um gosto por esse negócio, que eu não vou nem te falar. Aí, tipo, isso daí é uma coisa que apaixona, sabe? Você vai lá, você sabe que você tá fazendo um bem pra outra pessoa. Isso daí eu acho que é uma coisa muito gratificante pra alma, sabe? Você ir lá e você poder, tipo, olhar e falar, a pessoa olhar pro seu rosto e falar, não, ela me ajudou. Sim. Bom, pra mim, eu acho que provavelmente se tiver algum espaço que tenha pra ter novas ideias, projetos, provavelmente estarei lá. Eu quero seguir no ramo científico, de pesquisa e tal. E nisso tem muitas inovações. Tem projetos que eu pretendo colocar em ação aí quando eu tiver mais experiência na área e tal. E por agora, eu não pretendo seguir diretamente no ramo político, mas você participando de projetos científicos, coisas você já está, né, de certa forma, participando ali da política, porque há representatividade, vai ter influências novas, e é isso que eu almejo para o meu futuro. E fazer política não é só você ir lá e falar, não, eu quero ser pré-candidato a vereador, eu quero ser pré-candidato a prefeito. Você faz política quando você olha lá e fala, não, isso aqui não tá certo. Quando você vai lá e conversa com um vereador, olha, eu acho que isso aqui pode mudar. Quando você... cidadão mesmo. Exatamente. Então, você tem várias formas de fazer política indiretamente. Política ativa. E, inclusive, isso daí é uma coisa que a gente está querendo trazer muito. Inclusive, por isso que eu optei por colocar a mesa diretora só de mulheres. Porque a gente consegue ver na sociedade que, tipo assim, muitas esposas olham lá e falam, não, meu marido que vai escolher em quem eu vou votar. Não e é bem até assim que funciona. Foi, tipo, muito legal a mudança que a gente teve na mesa diretora. Porque eu acompanhei bastante o Câmara Jovem por conta da minha irmã mais nova que participou ano passado. E eu vi, né, a Câmara Diretora e pensei, nossa, só tem a maioria, mas, tipo, majoritariamente formada por meninos que não tinham essa visão, tipo, nossa, a gente tem que abranger a diversidade. Então, porque a gente pensa, nossa, a Câmara Jovem, então, vai manter ainda os mesmos estigmas que a gente tá ainda na política, tipo, maior, que a maioria são homens, que não tem uma visibilidade muito maior para as minorias? Não, vamos mudar isso. A gente tá aqui pra quebrar esses padrões, pra gente fazer a política nova. A gente é uma outra geração, com outra visão. Porque não tem por que a gente continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Exatamente, porque a partir do exemplo de algo diferente, começa a ter uma diferença. A Fernanda que começou ali na escola dela, já mais pessoas se interessaram, não é mesmo? Então, sim, é justamente por isso. Daqui 2 anos, no mínimo, já vai ter muito mais gente interessada. E esse é o nosso objetivo principal. Exatamente. E quem sabe daqui 4 anos, algum dos vereadores que passaram pela Câmara Jovem possam estar concorrendo às eleições. Exatamente. E que conselhos vocês dariam para os jovens que querem entrar para a política? Eu acho que o principal é estudar, conhecimento, né? Informe-se. Não somente ler as manchetes de jornais, não.
fazer suas pesquisas, analisar dados, né? E também saber o que te representa, qual é a sua realidade. Porque muitas pessoas, às vezes, não conhecem a própria realidade, porque almejam tanto algo que está sendo transmitido e que, né, quer que você só expecte aquilo e não questione. E a pessoa vai ficar naquela maresia, né? Na inércia, né? Enfim, e não vai se movimentar, justamente. Então, eu acho que a partir de pesquisas, conhecimento, saber a sua realidade, você começa a ter novas ideias. E é isso daí que você tá falando, tipo, não adianta o jovem ir lá e ficar seguindo as coisas cegamente, tipo assim, cada um tem a sua opinião, cada um é uma pessoa diferente. E não é Não errado. adianta eu querer vir aqui e a Ana falar, não, ó, isso aqui que você vai defender, e eu só ir lá e falar, não, tá bom. Não é assim que funciona, eu vou ter que ir lá, vou ter que entender como é que as coisas funcionam pra mim poder dar minha opinião. Então, é esse o tipo de coisa que eu acho que tá faltando e que a gente tá conseguindo trazer pra essa geração. Eu acho que, tipo, saber escutar e também analisar, compreender, interpretar. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, às vezes tem, tipo, as didáticas de debate na escola. A pessoa acha que não, porque eu vou estar nesse lado, eu vou ter que xingar você um monte e tal. Não, é justamente escutar e, né, se questionar, ver o que cabe e o que não cabe, começar a partir daí, né? Estar aberto a novas ideias também. Que é justamente isso que a nossa sociedade é formada por pessoas diferentes. Se fôssemos todos clones, não seríamos nem seres humanos, né? Ia ser bem chato, inclusive. Meninas, muito legal o papo com vocês para entender um pouquinho da visão dos jovens na política, o que pretendem, como pensam também. Acho que vocês deixaram bastante dicas para os políticos convencionais que querem atingir essa faixa etária. Muito legal. E para finalizar, eu vou dar um presente para vocês. Olha só. Eu não sei se vocês já leram. Eles estão um pouquinho surrados porque são meus, tá? Eu tenho uns 4, 5. Então, esse então livro, você é fã do livro. eu li bastante na faculdade, então muito obrigada. Nossa, muito obrigada. O livro do Maquiavel, ele é difícil, mas é um manual político. Então, para vocês que gostam, eu acho que vai ser uma leitura muito legal. Só não confundam com o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, porque tem muito político que vai falar que leu Maquiavel, mas na verdade ele fala do Pequeno Príncipe, tá? Nossa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, realmente. Eu espero que vocês gostem. Com certeza, vai ser muito proveitoso. Totalmente. Então tá. Final do ano, ou o ano que vem, quando finalizar a Câmara Jovem, vocês me falam se leram ou não. Tá bom. Com certeza a gente vai fazer isso. Hoje vamos pegar a referência. Pessoal, muito obrigado vocês que acompanharam até aqui. A gente agradece a presença da Ana Júlia e da Fernanda, a presidente e a primeira secretária da Câmara Jovem. Meninas, novamente nosso agradecimento e obrigado pelo papo e até uma próxima. Muito obrigada.